Pessoal, eu preciso que vocês prestem muita atenção nesse editorial. A gente vem falando muito sobre a questão da liberdade de expressão e da repressão à oposição aqui no Brasil. Eu queria que vocês me ouvissem. Pode ser um mero delírio aqui do nosso canal, ou infelizmente eu posso acertar mais uma vez como eu acertei no 8 de janeiro, tá? Eu fiz vídeo falando para o pessoal tomar cuidado com essas manifestações, fui atacado por uma turma de influenciadores, mas muitos, né? Inclusive eu tive com um seguidor que me deu um abraço e falou: Sandro, eu não fui lá para o 8 de janeiro porque eu ouvi o seu vídeo. E agora eu tô com medo de um novo 8 de janeiro acontecer. Eu espero estar errado. Mas eu tenho medo de que o governo vá usar argumentos falaciosos, mentirosos, para tentar prender mais gente. Tá? Então presta muita atenção. A gente vai falar sobre muita coisa. O The New York Post fez uma matéria também tratando sobre liberdade de expressão. O Brasil, sabe, na visão do mundo e do próprio Estados Unidos, já não está caminhando em direção a uma democracia, não. Então, presta muita atenção no que está acontecendo aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante, tá? Então, dá uma força pra gente aí no canal. Bora entender o que está acontecendo, pessoal. Olha essa matéria aqui. Essa matéria foi publicada do The New York Post e, sabe, é um tanto quanto assustadora. A Casa Branca condena o Brasil por ter banido o X contra a liberdade de expressão, né, com o Elon Musk. Olha só o que essa matéria diz. A Casa Branca emitiu uma rara repreensão ao Brasil nesta terça-feira por proibir os residentes do país de acessar o X em uma luta pela liberdade de expressão com o bilionário da plataforma Elon Musk. Ou seja, a gente viu ontem uma ação de uma parlamentar norte-americana. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos também já emitiu uma nota contra o Brasil. E agora a gente está diante, né, de uma nota do governo norte-americano. Quando se trata de mídia social, devemos deixar muito claro que achamos que as pessoas deveriam ter acesso às mídias sociais. É uma forma de liberdade de expressão, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, a Karine Jean-Pierre, em resposta a uma pergunta da repórter Raquel Canebu, da TV Globo do Brasil. Né? O que nós estamos diante? Nós estamos diante de um início, né, de uma guerra, de uma batalha interna, da qual o centro da discussão é a liberdade de expressão. A gente está diante de uma luta, né, onde parte dos países, como os Estados Unidos, como os países mais democráticos, querem a liberdade de expressão contra países que querem banir por completo essa liberdade de expressão, principalmente países muito à esquerda, né? Então, o foco dessa discussão toda no Brasil, e hoje chama muita atenção, é o Congresso Nacional. Ontem, o Jorge Seife publicou um vídeo onde ele fala o seguinte, ele fala da Maria Salazar. O Seife publicou o seguinte, eu não vou colocar o vídeo, porque ele colocou uma música de fundo muito alta e... eu detesto esses vídeos onde as pessoas colocam essas músicas de fundo aí. O importante é a mensagem, não é clipe, não é evento, mas só a minha crítica aqui. Ele citou a ação da deputada Salazar, né, Maria Elvira Salazar. Parabéns à deputada americana Maria Elvira Salazar pela iniciativa contra ditadoras. O que a Maria Elvira Salazar propôs? Junto com o Congresso norte-americano, ela propôs um projeto de lei que visa sustar, né, os vistos diplomáticos de todos os países que o governo considera ditadores. E aqui está incluso Maduro, está incluso Xi Jinping, está incluso o da Coreia do Norte, né, o Kim Jong-un, está incluso o Putin, ou seja, serão cassados todos os vistos diplomáticos de países
que não tem mais democracia. E aqui ela propôs a cassação do visto diplomático, não do Lula. Olha que interessante. Não do Lula, mas do Alexandre de Moraes, o que pode se estender para toda a Suprema Corte, pode se estender para o Lula, mas o que foi mencionado diretamente na matéria, inclusive foi divulgada pelo jornal Metrópolis, outros jornais, o que focou muito aqui foi o ministro Alexandre de Moraes, que pode ter o seu visto cassado, né, impedido de entrar nos Estados Unidos, assim como os demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa pancada pegou pesado, né, vai direto, né, vamos dizer assim, na liberdade dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. E é lógico, né, que a gente, ao observar isso, a gente acha interessante, né? No mínimo interessante, essa situação que está acontecendo com o Brasil agora. Porque a questão da liberdade de expressão no Brasil não é de hoje, que já vem sendo questionada. E aqui nós não podemos falar, mas é um bolsonarista, é uma figura bolsonarista. Não, nós temos uma matéria do The New York Post, nós temos uma congressista norte-americana que está apresentando requerimentos contra o ministro Alexandre de Moraes contra o Brasil. Nós temos a Comissão de Direitos Humanos lá do Congresso norte-americano apresentando notas contra o Brasil, ou seja, há um aumento da escalada do embate do próprio governo norte-americano, porque agora foi uma nota do governo norte-americano contra o Brasil, né? E o mais perigoso de tudo isso está aqui. Muitas pessoas não param para perceber onde a gente está chegando, sabe? Eu venho alertando vocês, algumas pessoas até brincam que eu sou muito alarmista, né? Sandro, mas você é muito alarmista. Pois é, mas eu fui lá no 8 de janeiro e muita gente falou a mesma coisa. Eu fui, quando eu falei do PSDB, eu falei, olha, vocês estão vendo aqui o Kassab, o intuito aqui, o entorno que segura o sistema é aqui, é o centrão. Não é a esquerda. A esquerda, ela se lambuza desse bolo. Mas quem faz o bolo, o confeiteiro, é o centrão. E eu falei isso para vocês. Mas olha agora. Lula disse que o Brasil não estava preparado para incêndios e que setores querem provocar confusão. Eu estou falando há muito tempo desses incêndios. Tá todo mundo, eu tô vendo deputado, eu não ganho nenhum centavo de dinheiro público para fazer essas análises aqui, mas eu tô falando coisas que os assessores dos deputados, que os próprios deputados deveriam estar rebatendo, colocando projeto para defender contra isso, por exemplo. Eu tenho que dar parabéns para a Assembleia Legislativa de Goiás, que aprovou uma lei dando como inafiançável a pena para quem for pego colocando fogo em fazendas. O Caiado sancionou. O Tribunal de Justiça falou que é inconstitucional. Está errado. Então, os deputados já tinham que estar brigando com isso há muito tempo. Está tudo fazendo campanha, até os de direita não estão fazendo nada. Cadê os deputados de direita, os senadores de direita para apresentar isso? Tem que apresentar o projeto, tem que levantar, tem que correr atrás de assinaturas, tem que pressionar para passar. Mas olha o que está acontecendo. O Lula disse que o Brasil não estava preparado para os incêndios e que os setores querem provocar confusão. Que setores? Quem o Lula diz que queria provocar confusão? O presidente Lula afirmou nesta terça-feira que o Brasil não estava preparado para enfrentar as queimadas que atingem diferentes regiões do país. Não estava mesmo, né? Lógico que não estava, não investiu nisso, não cuidou disso, não é o governo que protege o meio ambiente de verdade, é só no papo. O petista ainda sugeriu que os focos de incêndio podem ser decorrentes de ações orquestradas. Cara, isso é óbvio que está acontecendo. Agora, aqui é o perigo. Diz-se sentir um oportunismo de alguns setores que tentam criar confusão nesse país. Lula, no entanto, não descreveu quais seriam esses fatores. Tá. O Lula já deixou bem claro que vai punir um monte de fazendeiro e quer confiscar terras de fazendeiros. O programa dele já começou. O programa do regime já começou. Não tenha dúvidas quanto a isso. Tomar terra dos fazendeiros é o primeiro passo. Agora, o preocupante é isso aqui. O Lula vê queimadas como manipulação política e ligou isso ao 7 de setembro. Não, vocês não estão lendo errado.
Ele diz que as queimadas que estão acontecendo pelo Brasil estão vinculadas aos manifestantes que foram no 7 de setembro. Daqui para amanhã começar a ser expedido uma nova operação, um novo inquérito no Supremo Tribunal Federal, mandando prender todo mundo que estava no 7 de setembro, pouco custa. Escuta o que o Lula falou, matéria do Luiz Barsi, eu sempre cito a fonte para vocês, eu não estou aqui para fazer alarde, mas muitas das coisas que eu falei para vocês chamaram muita atenção porque eu fui preciso. Olha só, nessa terça-feira, o presidente Lula afirmou que uma pessoa muito importante, envolvida nas manifestações de 7 de setembro, usou frases como "vamos botar fogo no Brasil" e "o Brasil vai pegar fogo". A declaração foi feita durante uma reunião com os 3 poderes, não é um dos poderes, os 3 poderes sobre as queimadas no Brasil. Vocês estão me entendendo onde que eu estou querendo chegar? Eu estou tentando explicar para vocês. O Lula, numa reunião com deputados da base dele, numa reunião com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele falou, olha, teve um cara lá do 7 de setembro que falou que ia pôr fogo no Brasil. Então, quem está pondo fogo no Brasil aí é a extrema-direita. É essa direita que estava na manifestação do 7 de setembro. Dali para cá, para começar a sair mandado de prisão, ordem de prisão, pouco custa. Lula destacou que essas expressões estão na internet e foram usadas por organizadores do ato, que também pediu o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Entre os organizadores estavam o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. A reunião contou com líderes como Luiz Roberto Barroso, Pacheco e Arthur Lira. A matéria foi amplamente divulgada no Metrópole. Então, a gente está lidando com pessoas que não terão menor pudor, né, de mandar gente para cadeia por 17 anos, porque participou de uma manifestação onde um fulano falou uma coisa que eles interpretam que incentivou incêndio no Brasil, sendo que quem está se beneficiando com os incêndios no Brasil é o governo, né? Porque o Dino acabou de soltar mais dinheiro através de uma emenda extra, sendo que eles estão falando em confiscar terra de fazendeiro. Então, gente, a gente vive hoje no tempo das narrativas. Então, muito cuidado mesmo, né? Muito cuidado mesmo. Vamos mudar de assunto, pessoal? Vamos lá. Olha só, aconteceu uma coisa muito grave, mas eu não julgo como uma tragédia, porque era uma coisa totalmente evitável. Tem um ator, né, ex-ator que não atua mais, que é o Mário Gomes, né? E ele é muito querido pela direita por ter se manifestado, ter se expressado de forma nítida e clara seu posicionamento sobre a direita. Após perder casa em leilão, Mário Gomes se nega a deixar imóvel. E o vídeo viralizou nas redes sociais, né? Ele pichou na parede da casa, não deixarei o imóvel, não vou sair. É o seguinte, Mário divulgou um vídeo em que aparece pichando a parede da residência com a frase "não vou sair". É inconstitucional. Poxa vida, que absurdo é esse? Não é possível uma injustiça dessas. Tenho todas as provas, tenho testemunhas, tenho tudo. Só tenho essa casa, bradou ele na gravação publicada em seu perfil no Instagram. Na legenda do post, o ator incluiu as hashtags com o nome de Jair Bolsonaro e Pablo Marçal. "Não vou sair. A minha família não merece passar por isso. Conto com vocês nesse momento". O que me chamou a atenção aqui foi o fato que ele citou a Bia Kicis, o Bolsonaro e o Marçal para que corram em socorro dele. É possível? É claro que é possível. Agora, a gente precisa entender alguns pontos aqui, tá? E aqui, quem sou eu para julgar o Mário Gomes? A casa do Mário Gomes é avaliada em 20 milhões de reais. É o que a matéria trouxe. E uma mansão, né? E a dívida é oriunda de uma dívida trabalhista sobre uma confecção que ele tinha, onde 80 funcionários argumentam não terem recebido os salários depois que ele faliu e entraram com essa dívida. Vocês conseguem compreender que é um cara que, por causa de uma dívida de 700 mil reais ou 800 mil reais, não sei,
perder um bem de 2 milhões, de 20 milhões, confiando na justiça. Vocês entendem isso? Olha, cá entre nós, isso aqui, né, essa confiança cega de que, mas é inconstitucional, é ilegal, é injusto, não acontece. O cara hoje foi pra rua, tá? É uma coisa que se ele tivesse contratado um bom advogado, tivesse negociado para fazer uma negociação, ele poderia ter feito um levantamento dessa dívida, inclusive, né, com o bem que ele tem, que vale 20 milhões. Se ele tivesse vendido essa casa por 10 milhões a metade, ele pagava ali com juros e tudo 1,5 milhão, ainda sobrava dinheiro para ele viver bem. Então, assim, é óbvio, agora correr atrás do Bolsonaro, Bolsonaro me ajuda, Pablo Marçal me ajuda. O que eu aconselharia o Pablo Marçal a fazer? Contrate um bom advogado especialista nesse segmento para que ajude o Mário Gomes, né, inclusive, a reverter essa questão. Colocar uma caução, presta atenção, colocar uma caução revertendo a venda do imóvel, né, o leilão e a penhora do imóvel, né, com um depósito em dinheiro, e pôr o imóvel à venda para resolver. Dá para resolver. Aqui eu estou vendo cabeça dura, né, de gente aí que está acreditando que a justiça, mas é inconstitucional. Esquece, essa palavra não existe no Brasil. Inconstitucional. Só existe, né, quando é para eles. Isso sim, tá? Vamos lá. Outra questão. Vamos falar de dinheiro. PT é o principal doador da campanha de Guilherme Boulos, PSOL, a Prefeitura de São Paulo. Olha só. Vocês vêm me falar de democracia no nosso Brasil. Que democracia é essa? Que alguns candidatos não têm tempo de TV, não recebem um centavo, outros candidatos recebem fortunas, tempo de TV e usam a máquina a seu favor. Que democracia é essa? Que democracia é essa? Dá uma olhada. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, candidato à Prefeitura de São Paulo, arrecadou 55,6 milhões para sua campanha eleitoral. O Partido dos Trabalhadores, PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contribuiu só com 30 milhões, correspondendo a 53% do total arrecadado. Você não entendeu. 55,6 milhões. 55,6 milhões é só de doação. 30 é do dinheiro público, só do PT, fora fundo eleitoral. Você conseguiu ver a proporção disso aqui? Fora fundo eleitoral. Tá? A companheira do Boulos é a Marta Suplicy. Boulos tem como companheira de chapa a ex-prefeita Marta Suplicy, que é do PT. Adivinha de quem que ela era secretária? Secretária, que fica lá com o Ricardo Nunes. Pois é. Hoje, parece que a turma da direita não quer discutir isso com vocês. Que a secretária do Ricardo Nunes era a Marta Suplicy, que hoje é a vice do Boulos pelo PT. Não, mas o Nunes é de direita. Que isso, gente? É lógico que a gente não vai levantar qualquer hipótese com base nisso, né? E aí é onde entra a sintonia total entre vocês, que são nossos seguidores, com a linha de raciocínio da gente. Olha só, o tanto que a gente está em sintonia. Olha o comentário que o José Duarte, inclusive o José Duarte comprou o nosso livro, viu, José? Valeu, obrigado demais. Meu irmão, só de estar no debate, Marçal já venceu. É só ver a audiência que ele dá. Os concorrentes deveriam agradecer a presença de Marçal, porque por tabela eles aparecem. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Os recursos que o Marçal tem, né, o tempo de TV que ele tem, é nada, é ínfimo perto. Ele ter surgido no espaço do debate é totalmente antissistema. A existência do Marçal na prefeitura já é antissistema. E aí é onde eu falo que é uma canalice dos deputados e da turma que se diz direita aí, que não observa isso e ainda contesta a atuação do Marçal. Eu acho canalice, vocês me desculpem, mas eu acho uma tremenda de uma canalice. Eu estou vendo alguns deputados, inclusive repostando o vídeo do Silas Malafaia. Que pouca vergonha, né? Tudo deputado do sistema que se diz de direita, né? Uma vergonha. O sistema é esse sistema aqui, ó. O uso de jatinhos da FAB só pelo Flávio Dino custou 3,2 milhões em 8 meses. Quantas escolas dá para construir com isso aqui? Creches, né? Quantos lanches de alunos? Quantos medicamentos?
compram com isso. O sistema é assim. Então, hoje, levando em consideração, né, essa questão do Pablo Marçal aí que a gente está falando, o sistema inverte tudo. A vítima, hoje, é o Datena. O Datena diz que foi ele que levou a cadeirada. E a mídia está dizendo isso. Ninguém na mídia está repreendendo o Datena. O cara tinha que ter saído preso dali. Tinha que ter saído preso. Quem viu aí um comentário do Danilo Gentili, que o Danilo Gentili, quando ele começou a carreira dele, olha só, fofoca. O Danilo Gentili, quando começou a carreira dele, ele marcou de ir gravar uma frasezinha com o Datena, né? A brincadeira dele era chegar e falar: você vai ver o show do Danilo Gentili? E aí o artista famoso fala: quem? Quem que é Danilo Gentili? Porque ele não era ninguém. E a ideia era isso, né? Mostrar que ele não era ninguém. O próprio Danilo Gentili mostrar que ele não era ninguém. E aí mandaram ele ir falar com o Datena. O cara tá começando, tem que ir. Dizeram que chegou 7 horas da manhã, que foi o horário que o Datena ia atendê-lo. Vocês procuram que tá na internet circulando. Ficou 7 horas da manhã, 8, 9, 10, 4 horas da tarde, o Datena mandou chamar ele. A hora que ele entra lá, o Datena falou que ele era um vagabundo, um mentiroso, que quem queria ter um talk show no SBT era ele e que não ia gravar porcaria nenhuma com o Danilo Gentili, que não ia fazer nada e que era para ele correr dali. O Danilo Gentili falou: não, eu queria que quem tivesse apanhado era o Datena. Tá errado, né? Ninguém tem que apanhar. Mas assim, é o retrato hoje, né, de quem eles falam que é ou não, quem é ou não, sabe, os protegidos do sistema, né? Quem é ou não intelectual, quem é ou não civilizado. Para eles, o Datena é civilizado e o incivilizado é o Pablo Marçal. É um exemplo? Aqui, ó, o filho do amor aí, né? Filho de Lula diz que cadeirada de Datena e Marçal foi pouco. Empresário Luiz Cláudio Lula da Silva comentou o episódio nas redes sociais. Pois é, o cara tá instigando a violência aqui, mas o governo do amor é esse, né? O cara tá instigando a violência. Mas vamos tirar o manto da hipocrisia? Filho de Lula diz que a cadeirada de Datena e Pablo Marçal foi pouco. Violência do bem pode. Cadeirada do amor? Pode. A turminha da extrema esquerda tá liberada para fazer discurso de ódio sem ser incomodado. Ô Kim Kataguiri, cadê o post que você fez em solidariedade ao Pablo Marçal? Cadê o post da turma da direita em solidariedade ao Pablo Marçal? Porque assim, vem cá, se fosse, vamos mudar, o Pablo Marçal é um outsider que ninguém quer. Ninguém quer, nem direita nem esquerda. Ah, mas tomou uma cadeirada o Pablo Marçal. A esquerda, bem feito, porque foi a esquerda que bateu. A direita, dane-se, não é dos meus. Esse é o retrato. Se fosse o contrário, imagina, né, o Bolsonaro dando uma cadeirada no Lula. Tinha saído preso de lá na hora, né? Um escândalo, igual eles fizeram com aquele caso lá do aeroporto de Roma. Teria sido um escândalo. Prende, não é? Até descobrir que o cara não era de direita, tá? Seria isso que aconteceria. Se fosse o contrário, se fosse o Lula dando uma cadeirada no Bolsonaro e a esquerda, não, mas o Bolsonaro provocou, olha lá, provocou, e a direita ia falar: nossa, mas que absurdo. Agora, quando é algum que não é dos seus, cara, deixa, vai dar mídia pra ele, não fala não. Então, bando de esquerda hipócrita, mas não vamos falar que a direita é santa, não, né? Ah, mas não vamos mesmo, porque eu tô vendo uma direita que não tá muito diferente da esquerda, não. E você pode até não gostar do que eu tô falando, né? Se a cadeirada tivesse sido do Marçal no Boulos, o Marçal estaria preso, é bem provável, mas eu estaria aqui criticando, porque a violência não é o resultado, nunca, tá? Então, muita atenção nessa hora. Pessoal, eu esqueci, cara, já tá com 24 minutos, tá? É porque eu gosto de falar com vocês. Pessoal, tô deixando na descrição aqui o link do nosso livro. Gente, quero agradecer demais. Eu fiz uma pegada diferente, né? Confiando na honestidade do brasileiro. Eu quero, sabe, que você vá lá, pegue e pague o quanto você acha que vale. Ontem, teve 129 vendas. 129 vendas. Tiveram 126 Pix. O brasileiro é honesto, tá? Porque lá conta os downloads e conta os Pix que entraram. Então, dá para desistir desse país ainda não. A gente ainda vai reverter esse jogo. Não tenha dúvidas disso, tá bom? Então tá na descrição.
tá? No primeiro comentário aqui o link. Ó, 20 regras para a vida, esse livro me ajudou muito. Você entra lá que você vai ver o vídeo de apresentação do livro, tá bom? Abraço, fica com Deus e até a próxima.